sem demora, para vocês não esquecerem do André. Antigamente tinha um negócio assim, quando o pastor ia sair, aí ele fazia o seguinte: procura aquele cara que é o pior que tem na igreja. Entendeu? Aí pegava aquele piorzinho lá e falava: esse cara vai pregar hoje. Aí o pessoal vai ter que engolir isso aí, porque depois, quando ele volta, o pessoal fala: puxa vida, né? O que nós perdemos? É mais ou menos isso que aconteceu hoje. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69. Aí, todo mundo achou? Ora, estava Pedro assentado no pátio, aproximando-se dele uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, e gostaríamos que Tu falasse conosco. Através do Teu Espírito e da Tua graça, então, cala, Senhor, meu interior, e que eu possa falar exatamente o que Tu deseja, segundo o que colocaste no meu coração. Em nome de Jesus. Beleza. A passagem é bem conhecida. Todo mundo conhece. Pertinho da Páscoa. Né? Pertinho da Páscoa está lá Jesus, os discípulos. Jesus comentou antes sobre esse momento de Pedro. Está lá Jesus. E nós vamos falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho de Jesus, para a gente poder entrar aonde a gente, no ponto onde eu quero mostrar para vocês. Então Jesus, o que acontece com Jesus? 30 anos mais ou menos, inicia o ministério, né? Começa o seu trabalho, começa a chamar algumas pessoas. O chamado de Jesus aparentemente irresistível, né? Porque ele chega para alguns como Pedro, Tiago, João, o próprio Mateus. Mateus está trabalhando, está lá sentado, ele é um coletor de impostos, ele está lá fazendo o seu trabalho. Jesus diz: olha, venha, me segue, levanta e vai. Jesus chama os outros, eles levantam e vão, todos seguem a Jesus imediatamente. Negócio incrível. É difícil você lançar fora todas as coisas assim de uma hora para outra. Quando a gente vem para cá, a gente mais ou menos faz isso. Alguns fizeram isso, né? Vem meio sem planos, vou para a Inglaterra. Hoje, agora eu estou já pensando mais ou menos em fazer uma outra coisa, voltar no caminho inverso. A gente começa a criar essas coisas. E às vezes fazemos assim, sem muito sentido, sem pensar muito. Mas é muito difícil tomar esse tipo de decisão. Aí Jesus chega para eles: vem aqui, André, vamos comigo. Tu não vai mais trabalhar, não tem trabalho, não tem mais nada. Aí a família vai esperar. Vamos agora. Levanta e vai. Incrível. Coisa que é só de Jesus mesmo. Mas foi assim. Jesus vai e faz um chamado, pega um grupo
um grupo de 12 pessoas, estão lá os 12, e Jesus vai criar algo com essas 12 pessoas. Ele tem perfeita convicção da sua missão. Jesus sabe a sua missão. Ele tem perfeito controle do tempo. Amém? Ele sabe quanto tempo ele tem ainda para frente. Ele sabe o que resta ainda de tempo. E ele tem que fazer uma preparação de alguns que vão estar adiante dele depois. Depois que ele for. Existe uma tarefa a ser executada. O trabalho dele tem um período, depois o trabalho continua. E ele tem que preparar aquele pequeno grupo que ele separou, aquele grupinho de 12 pessoas. E é meio difícil. Quando a gente vai, vamos pensar assim, a gente vai fazer o João ali, está quase entrando na faculdade. Né? Mas ele não está entrando direto na faculdade, ele está estudando há vários anos. Né? Alice, Beth, vários anos de preparação, se preparando, absorvendo algumas coisas básicas que são com certeza necessárias para depois. Não é assim? Porque se você vai fazer uma faculdade direto, existe possibilidade de você fazer isso? Nenhuma, não é verdade? Você não tem as bases. Ainda que quando você vai fazer um curso no Brasil, o nosso currículo é muito grande, inclui muitas matérias, e aí a pessoa vai fazer e falar, que nem o Edu, por exemplo. Quando foi fazer odontologia, antes ele deve ter pensado, nossa, estudei tanto matemática, estudei tanto história, literatura e um monte de outras coisas que a gente estuda no ensino médio. Para quê? Né? Mas depois, quando ele vai entrando no curso e desenvolvendo, ele sabe que ele precisa ter uma certa noção para ele escrever bem. Ele teve que aprender bem a língua, porque ele tem que escrever, tem que preencher alguns documentos, ele necessita disso. Não foi uma coisa dada assim, sem nenhum sentido e sem ser pensada. Ele precisa daquelas bases. Ele precisa da matemática, ele tem que fazer lá uma massinha lá para obturar lá um dente de alguém lá. E aí ele precisa, tem que saber a porcentagem exata lá da mistura, não é? Fazer aquele negócio lá. Não pode pegar qualquer coisa, tem que conhecer um pouquinho de química, não é? Porque se ele vai lá, peraí, acabou isso aqui, peraí, preciso de uma massa, tem um pedreiro trabalhando ali, dá um pouco de areia aí para mim, esse cimento aí, e vai socar lá no dente do peão lá. Não dá. Algumas coisas você precisa ter. Precisa ter uma bagagem, precisa ter alguma coisa. Antes de você entrar nesse período. Jesus já entra tendo que pôr esses caras na linha. Eles não têm muito tempo. Eles têm que fazer uma faculdade, tem que ser rápido. Mas o engraçado é que eles já são preparados, não é? Porque eles são judeus. Eles conheciam a palavra já, pelo menos a Bíblia que eles tinham na época. Eles conheciam a lei. Os judeus, desde criança, eles têm que decorar algumas partes, várias das partes importantes da lei e dos profetas, eles decoram. Eles têm que recitar, desde criancinha, pelo menos os meninos, né? Eles têm que descobrir, compreender, entender, ou pelo menos guardar de memória tudo isso. E existia um trabalho muito forte em relação aos meninos, por parte dos judeus, porque eles esperam o Messias, né? E esperando o Messias, o que faziam? Não, de repente é o meu filho, né? Então deixa eu fazer esse cabra ficar bom mesmo, vou ensinar muito bem para ele vai decorar tudo. Mesmo então aqueles judeus que eram simples e que não tinham estudado com grandes mestres, eles tinham o conhecimento básico necessário. Eles já estavam prontos. Jesus não pegou qualquer um. Pegou alguns certos, alguns corretos, alguns que tinham uma bagagem necessária para, quando fosse injetado, vamos dizer, quando você começa a aprender, como no caso do Edu que eu citei, quando ele começa a aprender algumas coisas, aí ele lembra, puxa, é aquilo ali.
A matemática que eu não gostava muito, agora eu uso aqui. Aquela química que eu não gostava, eu uso aqui. E da mesma forma eles começam a relembrar passagens. Jesus lembra para eles passagens da Bíblia, passagens que eles decoraram em outro tempo, que eles ouviram várias vezes, e eles vão absorvendo aquilo. Processo de ensino. Né? E, na verdade, Jesus não tem tempo, não para dar nenhuma noção básica para eles de nada. Jesus vai dando ensinamentos práticos. E eles vão crescendo. Uma continuidade. Jesus opera um milagre. Jesus chama a atenção do povo para ele, para que a palavra pudesse ser pregada, para que o evangelho pudesse ser desenvolvido, até caminhar para aquele período onde seria o final, vamos dizer assim, do trabalho de Jesus. E nesse desenvolvimento, pensando novamente na escola, sempre que você está na escola, você tem estudos, você tem provas, você tem alguns exames, você não tem isso. É um processo, não é um processo. Você vai, é testado, seus testes são avaliados, se você passou sim ou não. Jesus também fazia isso com eles. Em várias situações, as parábolas eram explicadas à parte para eles, para que entendessem, para que fossem avaliados, se havia realmente entendimento, se eles haviam absorvido aquilo. Por quê? Porque eles tinham que ser treinados. Eles precisavam disso. Tem um determinado momento, Jesus faz um pequeno, vamos dizer assim, a gente pode chamar de um simulado. Pega eles, abençoa eles, coloca neles uma porção do Espírito, diz a eles, vão, curem enfermos, né? Jesus ainda está ali com eles, mas ele os envia. Vão lá todo grupo, de 2 em 2, vocês conhecem o texto, e eles vão lá, começam a ir, pregam, curam enfermos, expulsam demônios, fazem uma série de atividades, e até tem problemas. Dado momento eles voltam, olha, esse aqui não funcionou, né? Vocês lembram? Não deu certo, a avaliação deles não passou, e Jesus dá uma nova lição, olha, não é assim. Aí nesse caso você precisa de mais oração, você precisa de jejum, você precisa de algo mais, e eu vou ensinar. E Jesus vai ensinando a eles e fazendo com que eles cresçam. Em todo sentido, quando você cria um grupo em geral, e mesmo nesse grupo de Jesus, a gente sabe que quando é como nós aqui na igreja, estamos unidos e vamos absorvendo algumas coisas uns dos outros, principalmente no período deles como esse, é um período de ensino, eles estão juntos, e é um período de intensivo, porque eles estão juntos o dia inteiro, começam a aprender algumas coisas, como a gente mesmo. Quando estamos juntos, nosso vocabulário vai ficando igual, não é assim? A gente vai pegando alguns costumes que tem em vários grupos. Onde eu trabalho agora, conheço um grupo que parece estranho, mas em qualquer lugar que eu vá, eu vou identificar esse grupo. Tem nenhum somaliano aqui, não é? São somalianos, as pessoas. Um grupo legal. Mas quando você olha eles de certa perspectiva, é uma coisa bem feia. Você olha para eles, por exemplo, eles têm um jeito estranho para nós de comer. Eles colocam uma bandeja, usam as bandejas lá, põe a bandeja lá. Cada um traz a sua comida, seja o que for, e ninguém sabe o que tem dentro daquele potinho lá de cada um. Eles vão, despejam tudo naquela bandeja, mistura tudo aqui, pega um pãozinho que eles têm lá, um pãozinho meio, parece uma panqueca, e vai lá todo mundo e come aquela mistura. E ficam ali comendo aquilo, e nossa, é estranho demais. Por um outro lado, é um lado cultural deles, é um negócio forte, porque é tão interessante você ver o que eles têm de ligação, e é tão forte que eles
Às vezes a gente separa, poxa, pega um copo, quem foi que tomou? Foi a Sandra? Sem pensar, nem pensar, né? Deixa para lá, não toma no copo da Sandra. Isso existe, digo, entre a gente. Enquanto nós temos esse tipo de cultura, que às vezes nos separamos e temos alguma coisa assim, eles não. Eles juntam tudo ali, não interessa o que tem. Eles vão dividir tudo junto. Eles vão comer todos juntos. Parece uma sujeira e depois fica uma sujeira mesmo. Porque cai por tudo que é lado e fica aquela sujeira terrível. Mas existe algo de interessante nisso. É cultural. É coisa que eles absorveram de berço. São as coisas que a gente absorve no dia a dia, em grupo, porque partilhamos as mesmas ideias, vivemos juntos, trabalhamos juntos e vamos absorvendo algumas coisas. O vocabulário vai se tornando igual ou parecido, usamos as mesmas expressões para algumas coisas, comemos do mesmo jeito, né? Comemos as mesmas comidas, quando cozinhamos juntos, né? Não é verdade? Temos isso. O nosso paladar sempre parece que é o melhor, porque dos outros nunca é bom. Criamos as nossas características de grupo. A igreja funciona assim. E lá, Jesus, imagina, Jesus o dia inteiro, com 12 barbados, todo dia, eles juntos, e caminhando e fazendo todas as atividades, eles vão se ligando e criando algumas características que eram percebidas por todo mundo que estava em volta. Todo mundo que olhava via, esse aí também é daqueles. Esse aí é só Mariana, aquele cara. Olha o jeito que ele come. Tem jeito, ele é de lá. Ligados por fatos que são comuns, né? E eles estão lá, crescendo. Personalidade do grupo. A igreja, na verdade, vive assim também. Nós temos um grupo aqui, criamos a nossa característica pessoal e temos também os nossos trejeitos. A nossa música talvez não seja igual a de outros aí. Alguns preferem uma música mais tradicional, a nossa talvez seja um pouco mais barulhenta, seja diferente. Nós criamos isso, né? Nós fazemos isso. Engraçado que quando fazemos isso, vamos nos conhecendo cada vez mais, né? Que a gente começa a saber que eu vou na casa da Sandra, eu já sei de algumas coisas que ela gosta, né? De vez em quando ela vem em casa, a gente já antecipadamente prepara uma... Agora não, que ela mudou, né, o hábito, mas preparava uma água com gás, né, do jeito, para a Sandra. Né? Preparava a garrafona lá de água com gás. Pensa, não. São coisas que a gente vai conhecendo das pessoas. E eles conheciam Jesus, né? Não conheciam aqueles 12? Nossa, acho que eles conheciam Jesus muito mais do que qualquer outra pessoa. Talvez mais do que a mãe mesmo, Maria, mais do que os irmãos. Conheciam Jesus. Estavam com ele todo dia. Criaram laços fortes. Criaram coisas que não tinha como se dissolver mais, de tão juntos que andavam. O tempo passa, Jesus operando milagres, Jesus fazendo coisas, eles ao lado de Jesus, e crescendo e aprendendo, desenvolvendo e ganhando cada vez mais características pessoais ligadas uns aos outros. As igrejas são semelhantes hoje. Quando eu olho a gente, como disse, nós temos a nossa característica. Tem algumas igrejas fora, eu acho que a gente poderia até dividir as igrejas todas em alguns pequenos, alguns grandes grupos, 3 ou 4 talvez. Aqueles grupos que falam de dinheiro. Você conhece algum grupo assim? Aqueles grupos que estão completamente voltados para o dinheiro, para a vida financeira e para algumas coisas assim. E eles têm algumas características também iguais. A
É engraçado como soa sempre igual, não é? Você ouve todos os pastores e parece que está ouvindo sempre o mesmo. Isso é muito bom. Pena que às vezes o sentido é errado. Mas tem lá um grande grupo agora, principalmente no Brasil, completamente voltado para o que é dinheiro, fazendo um verdadeiro mercado do Evangelho. E essa é a característica deles nesse momento. Ruim, talvez, mas algo que tem sido criado. Por quê? Por causa do convívio. O convívio faz você absorver as coisas, e principalmente do seu líder. Não é assim? Você vai absorvendo, criando as mesmas características, porque você confia naquela pessoa. Assim como os discípulos confiaram em Jesus e foram absorvendo de Jesus algumas coisas, parecendo com Ele, tentando parecer pelo menos com Ele. Um outro grupo interessante da igreja é aquele grupo bem tradicional. Bem tradicional mesmo, duro, rígido, que não muda nunca, que não acompanha o que está acontecendo do lado de fora. Aquele grupo que, por exemplo, se ele está evangelizando numa favela, ele faz um trabalho lá, o mesmo trabalho ele vem fazer aqui em Londres, que ele faz na favela. Não funciona. Mas ele mantém as tradições ali. Ele é tipo corintiano ali, que nem ao lado. Sabe o corintiano? Não muda nunca. Ele não torce nem para a seleção, porque tem santista lá na seleção jogando. Aí ele não torce. É assim. Existem grupos na igreja, infelizmente, que são assim. Tradicionais, rígidos, não querem mudar. E estão lá parados. E produzindo às vezes pouco. E tem um outro grupo também de igrejas. Outro grupo que está se afeiçoando, vamos dizer. Um que não muda nada, um que muda tudo. Você entra, vê, hoje em dia é diferente. Quando eu era pequeno assim, do tamanho do Adonis, quando eu era mais novo, a visão de cristão era uma visão meio assim estranha. Você olhava o cristão e via ele de longe, carregando uma brilha preta do lado, aquele sol terrível, uma roupa estranha, uma coisa feia. É verdade. Tinha aquela imagem externa, como demonstrando o cristianismo. Demonstrando o cristianismo com uma imagem externa, que imagem externa jamais representou Cristo. Mas tinha lá aquela imagem, era aquilo. E aquilo começou a mudar, graças a Deus. O tempo foi passando e as coisas foram se transformando. E foram ganhando, vamos dizer, a liberdade que na realidade existe em Cristo. E foi se transformando. Só que alguns não pararam nunca. Hoje em dia você vê algumas coisas dentro de algumas igrejas que não dá para ver. Que é bem ruim. Por quê? Porque a gente vai e usa da liberdade que tem, quando está do lado de fora, e começa a se afeiçoar às coisas que estão lá. Algum vocabulário já não é uma palavra muito dura. Algumas palavras não são muito ruins. E a gente vai absorvendo isso para a gente, traz para dentro da nossa comunidade. É só. Não, aí nem. Está até no dicionário já. Sabe? E a gente vai absorvendo isso, vai colocando para nós, se afeiçoando a algumas coisas. Vai deixando entrar, e logo a gente não é mais, a gente é alguma coisa bem estranha. Não dá para ser chamado de cristão. E o ponto que eu queria chamar a atenção de todos nós hoje, na verdade, é sobre isso mesmo. Eles conheciam Jesus, nós também conhecemos Jesus, e existe um bando de gente aí fora que conhece Jesus. Mas conhecer Jesus não é o suficiente. Não é. Voltando para os apóstolos, eles conheciam Jesus melhor que todos nós.
viveram com Jesus, testaram o poder de Jesus. Eles foram lá para o simulado, lá, eles testaram mesmo. Eles viram que funcionava. Ficaram contentes. Quando não funcionou, Jesus foi lá, resolveu o problema, eles aprenderam. Olha, precisa orar mais. Precisa jejuar um pouquinho, precisa haver uma dedicação. Tem que haver um processo aí melhor para a gente estar nessa posição. Mas é possível. Eles aprenderam. Estão lá com Jesus. Passa mais um tempão do lado de Jesus. Ocorre uma série de coisas. Se a gente pegar Pedro, eu gosto de Pedro. Pedro, o cara que a gente estava lendo o texto ali dele agora, né? E Pedro é super interessante. Não porque parece que você lê e você olha assim na Bíblia e você fala, poxa, só Pedro que errava? Né? Por que não tem nada dos outros? Né? Mas os outros acho que às vezes estavam em situações que não valia a pena ser colocado no livro, porque todas as vezes que Pedro erra, tem um ensinamento poderoso. Não é verdade? Quanto que a gente aprende com o Pedro? Com os erros dele. Pedro está lá, num momento, ele anda sobre o mar e Jesus chama um cara com ousadia, com coragem, que os outros não tinham. Os outros não tinham. Pedro erra, mas ele vai e faz. Ele toma a frente. Ele não fica esperando, sei lá, vai um aí, se ninguém cair, eu vou. A maior parte é assim. Dentro da igreja, a maior parte é assim também. Ninguém pôr a cara a tapa. Vou lá, não vou nada. Deixa para alguém se arrebentar e eu fico esperando para ver o que vai acontecer. Mais prudente. A gente ainda usa de... Sempre tem uma saída para tudo. É mais prudente ser cauteloso. Pedro está lá, anda sobre as águas. Pedro depois tem uma revelação forte, né? Jesus pergunta, quem é que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Tu és Filho do Deus vivo, ou Cristo, Filho do Deus vivo. 5 minutos depois, Pedro está sendo chamado de Satanás pelo mesmo Jesus, porque ele já pisou na bola de novo. Pedro vai, chega no meio, nesse momento próximo da Páscoa, quando Jesus está dizendo, olha, vou morrer, vai acontecer assim, assim, assim. Não, todos vocês vão me abandonar. Não, eu não vou. Ele conhecia Jesus, todos eles. Por isso mesmo que ele estava dizendo que não ia negar Jesus. Não vou, poxa, conheço o cara bom, né? Vou negar? Não, eu vou estar ali do lado. Vai acontecendo o desenrolar das coisas. Soldados chegam, vão prender Jesus. Pedro puxa a espada e sai para cima. Vê só que coisa. O cara tem coragem. O cara não é qualquer um. Ele não está perdido, ele não está de bobeira. Ele acredita. Ele acredita nas coisas que ele fala. Ele puxa a espada, parte para cima, corta. Não, peraí, Pedro. Não é assim não. Fica quieto aí. Guarda essa espada. Não é para cortar a orelha de ninguém, não vai fazer nada. Jesus vai preso. Pedro cheio de ímpeto, de coragem mesmo, né? Talvez até feliz porque chegou e disse, puxa, enfrentei os caras e tal. Né? Aquele sentimento de, eu fui o... E aí ele chega nesse texto que a gente leu. Ele conhece a Jesus, ele está lá, ele tem as características daquele grupo que anda com Jesus sempre. Ele parece com eles, ele fala igual a eles. Todo mundo é capaz de identificar ele ali no meio, mas ele nega Jesus. Ele diz, não. Porque conhecer Jesus não é tudo e não era suficiente. Jesus morre, ressuscita,
aparece de novo. Pedro, assim como todos, demora a acreditar. Depois encontra-se com Jesus. Ele ainda tem receios. Talvez Pedro seja o único, acredito, que biblicamente foi colocada uma direção ministerial. Que Jesus fala para ele: olha, apacenta minhas ovelhas, né? Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, depois de alguns dias, aí vamos dizer que Jesus ressuscita, fica com Jesus. Jesus arrebatado, vai ao céu. Ele espera o Pentecoste, o Espírito de Deus vem, enche a todos, Pedro de novo cheio de ousadia e coragem, mas agora diferente, não é? Agora Pedro está diferente, por quê? Será que foi só o Espírito de Deus que agiu em Pedro e só por causa disso ele mudou? Pedro está diferente. Mais tarde, se você abre o capítulo 4 de Atos, você vê lá Pedro diante do mesmo sinédrio, dos mesmos homens que condenaram Jesus dias antes. E ele se escondeu. Dessa vez ele está lá de cara, né? Ele é o alvo, ele está atuando e é protegido pela graça de Deus, pela argumentação que Jesus disse que daria a eles, pela capacidade que recebeu do Espírito. Ele vai e funciona. Mas nós, pergunta para nós, como igreja mesmo, por que às vezes a gente não vai? Por que às vezes a gente não faz uma série de coisas? Por que a gente perde a coragem? Por que temos medo? Por que não andamos na direção de Cristo? O que acontece com a gente? Somos cristãos ou só conhecemos a Cristo? Conhecer a Cristo? Todos eles conheciam ali. Até os que não seguiam a Cristo. E hoje tem um bando aí que conhece a Cristo, nem por isso é cristão. Eles só se tornaram cristãos depois, quando estavam tomando atitudes. Atitudes que a gente, como igreja, tem obrigação de tomar. Mas a gente vive e parece que num clube. Sentimento que às vezes eu percebo dentro da igreja, que estamos num lugar bem confortável, bem legal, e que trabalhamos o tempo todo para nós mesmos, para o nosso conforto, para a nossa tranquilidade, né? Para estarmos bem, mas não fazemos nada lá fora. Alguns podem dizer, sei lá, meu patrão, por que você não fala de Jesus para ele? Meu patrão é muçulmano. Falar para ele de Jesus? Não dá. É ruim. Então, ele já falou para mim que não gosta, o cara é ateu e tal, não tem problema, não posso falar nada. Senão, de repente, perco o emprego, o cara fica invocado comigo. É tão estranho essa atitude nossa, mas ela existe no nosso coração. Nós nos fechamos dentro de uma autoproteção, tentando proteger o que não precisa ser protegido. Porque é Deus quem nos protege de tudo. Não precisamos criar proteções. Não precisamos de argumentações diferentes. Tentando criar para nós mesmos uma barreira protetora. Oh, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou participar. Como muitas vezes acontece dentro de várias atividades dentro da igreja. A igreja funciona, nós dizemos, eu faço a minha parte, eu dou o meu dízimo. Né? Já faço a minha parte de caridade. Não preciso nem ajudar ninguém fora.
fazemos algumas atitudes que são talvez obrigações nossas, e usamos isso como uma forma de desculpa para, na realidade, não fazermos nada. Nada. Se a gente pensar em doações, nossa, tem gente aí fora que doa muito mais e nem é cristão. Outro dia eu estava lendo um texto acerca da Angelina Jolie. Ela teve 4 malárias. Sabe por quê? Porque ela vai na África, onde tem aquele povoado bem pobre. Ela não é cristã, não é nada. Mas ela vai lá para aquele lugar, um monte de gente pobre, passando fome, ela leva um monte de coisas. Ela faz um certo, tenta ajudar. Adotou uma criança lá, tem uma fundação lá com o nome dela, e ela esteja se promovendo ou não, faz algo, muito mais do que eu. Você entende onde eu quero chegar? Nós somos igreja, nós temos autoridade dada por Deus para mudar situações, para criar. Temos a obrigação de ser a luz do mundo, que traz soluções, que traz restauração, mas o nosso ponto é sempre olhar para, vai acabar tudo, então deixa tudo acabar e não fazemos nada, absolutamente nada. Não executamos o nosso plano de cristão, não fazemos nada. Conhecemos a Jesus? Conhecemos. Somos cristãos? Será? A pergunta é dura, eu sei que é. Porque às vezes a gente é em algum momento, em outro momento não. Pedro foi em alguns momentos. Em outros momentos ele não era, estava errado. E nós precisamos acertar mais do que errar, fazer algo diferente, criar situações diferentes, se agregar mais, não só para nós aqui dentro. Talvez nosso grupo seja pequeno e a gente diga, olha, é difícil, a gente não tem muito acesso, o idioma aqui fora é complicado, a gente não tem como fazer alguma evangelização. A gente pode escolher qualquer desculpa que seja, todas elas vão ser aceitas. Mas dentro de nós mesmos sabemos que temos muitas oportunidades do lado de fora para expressar a Cristo de forma verdadeira e não fazemos. Temos oportunidade no nosso meio de trabalho, onde nós estamos, com as pessoas que encontramos. Não custa nada dizer para alguém, Jesus te ama. Não custa nada. E pode mudar uma vida. Pode transformar uma situação. Mas às vezes não, é melhor ficar calado, é melhor se fechar dentro do nosso próprio ambiente, esperar coisas grandes, coisas tremendas. Oh, Deus vai fazer uma coisa tremenda, vai nos levar a uma posição maior, e vai isso, e vai aquilo, e a gente vai, e não vai a lugar nenhum. Esse é o ponto. Passa-se o tempo, passam-se os anos, você descobre que não fez nada. Não é assim. Ou é só eu? Você descobre que não andou para direção nenhuma em relação ao reino de Deus. Descobre que tem que mudar. Nós temos que mudar em alguma coisa. Temos que tomar uma determinada posição e escolher o que somos. Somos cristãos ou só conhecemos a Jesus? Vamos ficar de pé. Eu espero que a gente participe, sejamos participativos mesmo, não só de palavra. Fácil a gente dizer que é cristão, fácil demais, hoje em dia ainda mais ainda, porque não tem as diferenças. Você entra, está em todo lugar. Às vezes as pessoas chegam para você e dizem assim, olha, puxa, você é um cristão tão diferente.
fica toda hora falando de Deus para mim, toda hora me cutucando. Você é mais light. Nossa, que ruim ser light. Mas tem gente que fica contente com isso. Olha, estamos ganhando espaço. Eu estou sendo aceito. Não, você não está sendo aceito. Você está mudando de lado. É bem diferente. Você está mudando de lado. Está sendo aceito porque não está causando impacto nenhum. Me lembro de Wesley, a história de Wesley. Tem só uma história, uma única coisa aqui, uma coisa interessante dele. Ele orava, às vezes, porque passava um dia e ninguém tinha jogado uma pedra nele. Imagina o negócio dele. E ele orava e falava, Deus, o que está acontecendo? Será que minha palavra ficou ruim? Eu estou macio demais? Não estou impactando mais ninguém? Eu não causo nenhuma controvérsia no meu evangelho? Então eu estou morrendo mesmo. Ele cita uma vez que ele estava fazendo uma oração desse tipo, desceu do cavalo, que não andava a cavalo direto, desceu do cavalo e está lá orando, daqui a pouco voou, passou alguma coisa bem na frente dele, e graças a Deus, tem alguém que não quer me ouvir. Se todo mundo quer nos ouvir como cristão, uma coisa está errada, porque nós viemos para mostrar a verdade. Nós temos essa obrigação. Nós temos obrigação de sermos Cristo sobre a terra. Se não somos isso, temos que mudar. Não adianta só conhecer a Cristo, ser amiguinho. A gente tem que fazer diferença. Amém? Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Que realmente a gente possa mudar, Senhor, nos nossos conceitos. Aquilo que está dentro de nós. E enxergar que não adianta só dizermos que te conhecemos, vivermos num ambiente confortável, estarmos juntos, nos encontrarmos nos finais de semana. Isso não é nada. Passamos às vezes a semana inteira. Quanto será que paramos para orar durante a semana? Porque se não temos intimidade contigo, não temos nada. Se não temos, Senhor, comunhão contigo, não produzimos nada. Somos apenas alguns que conhecem a Jesus. Senhor, trata, Senhor, dos nossos corações. E põe realmente, Senhor, sentido real. Aquilo que nós precisamos realmente ter como base. E pôr em primeiro lugar em nossas vidas. E que seja Tu, Senhor. Faça isso em nós, Pai. Para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.